Louvado seja o Senhor, que bênção, né? Tem uma palavra de Deus, um salmo diz que é muito melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 no mundo. Né? É bom demais estar aqui. Às vezes eu converso muito com o pessoal do Ministério de Louvor, né? É luta, não é fácil, né? Você vir para a igreja, você servir o Senhor, não é fácil. Nada na nossa vida é fácil, né? As coisas são difíceis. E quando se trata de espiritual, servir ao Senhor, se torna ainda mais difícil, né? Então, muitas vezes a gente está cansado, estressado, mas a gente vem. Quando a gente chega aqui, cara, é o melhor lugar de estar. É o melhor lugar de estar. Talvez é tão difícil vir por isso, né? Porque você fica tão bem aqui, que se deixar a gente passar a noite aqui, louvando, cantando os louvores para o Senhor, falando de Deus, falando da palavra, porque a presença do Senhor é o melhor lugar para estar. Amém? Queria chamar as crianças, né? Vamos orar pelas crianças? E aí, nega? E aí, meu irmão? Tem mais por aí? Não, amém? Amor, ora pelas crianças. Senhor Deus eterno, Pai, colocamos esses pequenos, Pai, no teu altar desde já, Pai. Abre a mente, abre o coração, Deus, dos teus pequeninos desde já, Pai, para ser cuidado, para ser guiado através da tua palavra, através do teu doce Espírito, Pai. Ó Senhor, toma a vida da tia, Pai, toma a vida dos pais de cada um que está aqui, Senhor, para ensinar esses pequenos a andar, a caminhar e a permanecer em teus caminhos, Pai. Que eles venham ser usados e ousados, Senhor, através da tua palavra, onde quer que eles entrar, Pai, eles venham ser a luz, Pai. Desde já, Pai, consagramos os teus pequeninos no teu altar, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Quem é? Nega lá, vai lá com a tia lá. Vai lá, tia aí, vai lá. Vamos lá. Glória a Deus. Irmão, antes de eu chamar o pregador, que eu nem sei quem é. Amém. Agora eu sei. Vou tentar dar uma ajeitada aqui enquanto eu vou falando. Irmãos, eu queria primeiramente convidar os jovens. E aqueles que se sentem jovens. E aquele que um dia foi jovem, né? E tem aqueles que é eternamente jovens. Irmãos, vocês são convidados para mim sábado aqui, às 7 horas, na igreja. A gente está preparando algo especial para os jovens, né? Para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Entendeu? Eu não tive a confirmação, estou aqui, né? O pastor Edilson falou, vou confirmar, mas não confirmou, mas eu creio que está confirmado. É que ele mora em Mauá, a gente não tem muito contato, mas eu sei que está confirmado. Então 7 horas, né? 7 horas? 7 horas tem o encontro dos jovens. Então eu convido todos também, né? Vir aqui, né? A gente vai fazer algo especial, algo diferente. Vamos ver o que Deus tem pra gente, nem a gente sabe direito, a gente faz planos, mas quem trabalha é o Senhor. Então eu convido todos a vir aqui, porque pode ter jovem precisando de um abraço, pode ter jovem precisando de oração, né? E nessa hora é bom estar do lado deles pra gente orar, pra gente abraçar, né? E dizer tamo junto. Amém, irmãos? Agora sim, tem mais algum recado? Não, né? Pastor João, por favor. Estenda suas mãos aqui, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eis aqui teu vaso, Pai. Aquele que o Senhor encheu, aquele que o Senhor derramou a tua unção, o teu poder, o que o Senhor já falou no seu coração, o que o Senhor já preparou. Sabemos que o Senhor tem algo especial para a gente, algo que vai transformar, algo que vai nos levantar, Senhor, algo que vai fazer a gente morrer para o mundo, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos, Papai, pela vida desse homem, Papai. Desde já colocamos sua família no teu altar, te pedimos pela tua proteção, Pai. Em nome de Jesus, que caia por terra, Pai.
use grandemente o nosso pastor. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Irmãos, eu não costumo dar título à palavra. Geralmente a pessoa acaba dando um título à pregação, né? E estava buscando do Senhor. Eu estava vindo para cá, minha filha perguntou sobre o que eu iria falar hoje para a igreja. E o que eu falei para ela, né? Eu falo para a igreja também. O projeto que Deus tem preparado para a minha e para a sua vida, não tem quem possa impedir de acontecer. Ou seja, os planos de Deus não falham, os planos de Deus não se frustram. E conforme a palavra, eu vou provar isso aqui para vocês. Eu peço que nesse momento, ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus venha sobre essa igreja, que venha tocar nos nossos corações, que venha trazer os nossos pensamentos cativos ao Senhor. Que a partir desse momento, que toda preocupação, que toda agitação, que toda ansiedade, que toda inquietação do nosso coração caia por terra, em nome de Jesus. Que a partir desse momento os nossos ouvidos estejam atentos ao falar do Senhor. Não o falar do homem, mas o falar da palavra de Deus. Que o nosso coração esteja aberto para receber a mensagem do Senhor. E quando nós saímos daqui essa noite, ó Pai, que nós não venhamos sair da mesma maneira a qual entramos. Que nós possamos levar a palavra gravada no nosso coração. Que possamos meditar no que o Senhor tem preparado para a tua casa essa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmão, muitas vezes eu já me peguei pensando na seguinte situação. E quando eu trago para a igreja, falando da minha pessoa, eu acredito que vocês aqui também, e muitas outras pessoas aí fora, né? Que às vezes nós chegamos em alguma situação da nossa vida e nós pensamos assim, nossa, quem eu era? De onde eu saí? Como era a minha família? O que eu tinha e eu perdi? O que eu deixei de ganhar? Quantas oportunidades eu já tive e eu deixei escapar das minhas mãos? Então, mediante essa situação, muitas vezes eu me pego pensando dessa maneira, né? Ou seja, o que eu me tornei hoje? Ou o que eu era antes que eu não quero mais ser? Que pensamentos eu tinha, que angústia, que revolta que tinha no meu coração, que eu peço para Deus que não venha entrar nunca mais. E muitas das vezes, quanta esperança eu já tive, e essa esperança se frustrou. Porém, quando eu olho para mim hoje, eu vejo que essa esperança não era, na realidade, era uma esperança, era um sonho, mas não era do agrado do Senhor. E nós estamos aqui hoje, vamos falar sobre isso. E para concluir esse raciocínio, meu irmão, de quem eu era, o que eu me tornei, o que eu tinha, o que eu perdi, o que eu deixei de alcançar. E quando eu estou falando dessa situação, eu não estou falando em bens materiais, não. Eu acredito que a maior riqueza que nós temos está aqui dentro do nosso coração. Porque a maior briga, a maior luta que nós travamos no nosso dia a dia, não são com pessoas, não é com o mundo lá fora, é comigo mesmo, é com o meu eu interior. Esse é o ser mais difícil que existe no planeta, sou eu, entendeu? É o meu eu interior, é o seu eu interior, que muitas vezes nós damos ouvido para esse eu, e quando nos damos conta, esse nosso eu fez com que nós perdêssemos aquilo, o bem mais valioso que nós tínhamos. E como nós estamos na casa do Senhor hoje, o bem mais valioso que nós temos em nossas vidas é a presença do Senhor. Aleluia. Porque quando nós temos a presença, nós temos a direção.
quando nós temos a direção, os caminhos se abrem. Por que quando nós temos a direção, os caminhos se abrem? Porque o Senhor vai à frente e Ele abre os caminhos para nós. Amém? Para concluir esse primeiro raciocínio, não teria outro versículo mais que se encaixaria melhor aqui, que diz lá em 1 Samuel 7,12, que diz assim: até aqui nos sustentou o Senhor. Vocês não precisam nem abrir, é só esse versículo. É 1 Samuel 7,12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, dizendo: até aqui nos sustentou o Senhor. Em outras versões diz assim: nos ajudou o Senhor. Amém? Então até aqui, meus irmãos, diante de todas essas tempestades, diante de todas essas dificuldades, diante de todas essas lutas, até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor tem nos mantido de pé. Muitas vezes ouvimos coisas que não nos agradam. Muitas vezes nos calamos para não lutar. Mas sabemos que há alguém que luta por nós. É o Senhor Jesus. Amém? Como eu comecei falando, eu acredito nos planos de Deus, que não serão frustrados nem interrompidos. Haja o que houver. Eu vou fazer uma narrativa aqui. Deus tinha um projeto de salvação para vir para o mundo. Ele viu que a criação estava corrompida, que a criação estava perdida, não tinha chance, não tinha oportunidade. E em certa ocasião, havia um sacerdote. O nome desse sacerdote era Zacarias. Zacarias, ele já era avançado em idade, como diz a palavra, ele era da linhagem de Abias, né? E havia ele e uma leva grande de sacerdotes. Anualmente era escolhido um sacerdote para entrar no local santo do santo para queimar incenso ao Senhor. E nesse ano foi escolhido Zacarias. Zacarias, ele não tinha filho porque a Isabel, sua esposa, era estéril. Naquele ano, Zacarias foi escolhido. Só que para entrar no Santo dos Santos, a pessoa ela tinha que estar em perfeita harmonia com o Senhor. Porque se ela entrasse e ela estivesse em pecado, ela seria fulminada ali pelo Senhor naquela época. Então, quando o sacerdote ia entrar no local Santo do Santo, ele usava logicamente as suas roupas sacerdotais. Nas abas na borda das suas roupas tinha pequenos sinetes. E conforme ele entrava ali, ele entrava com uma corda amarrada na cintura. E enquanto o sino estivesse fazendo barulho, as pessoas sabiam que ele estaria vivo. Quando os sinos paravam de tininetar, ou seja, de fazer barulho, eles arrastavam o corpo para fora, porque o homem, o sacerdote que entrasse lá e não estivesse em perfeita comunhão com Deus, seria eliminado. E assim aconteceu com Zacarias. Naquele dia ele entrou, e quando ele estava lá, a palavra diz que ele estava do lado direito do altar, queria queimar incenso ao Senhor, ele viu um homem em pé naquele lugar. Ali a palavra diz que veio um imenso temor sobre ele ficou com muito medo naquele momento. E esse homem, que na realidade era um anjo, falou para ele: não temas, Zacarias, eu vim amando de Deus, e eu vim te dizer que a tua esposa Isabel conceberá e dará à luz. Naquele momento ele ainda estava tomado pelo temor, e ele pergunta para o anjo: como assim? A minha esposa já é avançada em idade. Porventura, como que a minha esposa vai conceber? E o anjo confirmou para ele: a sua esposa vai conceber, dará à luz, e o nome do menino será João. Mas porque você duvidou e você não creu, a partir de hoje, até se cumprir os dias,
você ficará mudo. Ou seja, Zacarias ele ficou mudo, e o que eu fiquei meditando, meus irmãos, assim, tudo bem, Zacarias ele ficou mudo, mas tem outras maneiras de comunicação. Zacarias perdeu todas as maneiras de comunicação. E ali quando ele saiu lá de dentro, o pessoal viu que ele estava com uma cara de espanto, e o pessoal tinha certeza que ele tinha tido uma visão. E ficaram ali com ele, cumpriu-se os dias que ele tinha que prestar serviço no templo, e ele foi para casa. Passando-se alguns meses, a esposa dele ficou grávida, Isabel. E foi se cumprindo esse período. Só que nesse meio tempo, o anjo do Senhor, o mesmo anjo do Senhor, Gabriel, aparece a quem? A Maria. E ele chega diante de Maria, chama ela de agraciada e fala que ela conceberia do Espírito Santo. Ela fala para ele: como pode eu, se eu não conheço nenhum varão, ou seja, nenhum homem? E ele explica: o Espírito Santo de Deus virá sobre você e você conceberá. Só que às vezes, fazer um parágrafo, um parênteses aí, muitas vezes nós pensamos, né? Na minha vida é assim, tudo que seria para dar certo dá errado. Na minha vida tudo é difícil. Eu não entendo porque para uns dá certo, mas quando chega a minha vez, dá tudo errado. Eu tenho muita dificuldade, para mim tudo é difícil. Só que se nós pararmos para analisar, até aqui, se nós formos ver a história de Zacarias e Isabel, até aí tudo bem, eles tiveram uma promessa de Deus e a promessa está se cumprindo. Agora paremos para analisar a situação de Maria, que ela tinha sido dada como esposa a José, porém eles não haviam casado ainda, e o anjo Gabriel aparece diante dela e fala que ela vai conceber do Espírito Santo. Como que ela chega em José e explica que ela está grávida? Naquela época, uma situação dessa, Maria não teria a menor chance, ela seria apedrejada. Só que quando José fica sabendo da situação que Maria comenta com ele planeja em silêncio, né, em fugir e ir embora para que Maria não passasse por essa situação. Só que em sonho, o Espírito do Senhor visita José e fala para ele: não deixe ela, porque o que ela está esperando é do Espírito Santo. Então o que acontece? José assume ela como esposa. Só que veja bem, meu irmão, até aqui nós temos que acreditar no impossível para nós, para que aquilo que é possível para Deus acontecer. Porque até aqui o que eu falei, o que eu narrei, é impossível para o homem. É impossível, vamos falar assim, você pegar hoje. Eu tenho a minha mãe, por exemplo, ela tem 90 anos de idade. Na minha concepção, é impossível a minha mãe conceber, a minha mãe fica grávida. É uma senhora de idade avançada. É impossível as coisas para o homem, mas é necessário você crer no impossível do homem para o possível de Deus acontecer sobre a minha e a sua vida. É necessário. Então José ele casa com Maria e a vida segue. Passando-se uns 6 meses, Maria vai até onde Isabel morava, porque elas eram primas, e ela visita Isabel. Quando ela chega, Isabel estava com 6 meses de gestação, que ela chega, que ela sauda Isabel com a paz do Senhor. A palavra diz que a criança que estava no ventre de Isabel, ele agita-se. E aí ela entende que a saudação de Maria, ou seja, a saudação que Maria deu para Isabel, ela saudou, era a mãe do filho de Deus que estava ali com ela. Passou-se alguns tempos, João Batista logicamente nasceu, cresceu, e aí continua-se o projeto de Deus. Qual que era o projeto de João Batista? Vir e anunciar quem? Jesus, o nosso Salvador.
Mas como que Jesus poderia anunciar, João Batista poderia anunciar o Salvador, meus irmãos, naquela época? Se as igrejas estavam corrompidas, porque havia um clero, na realidade, havia um sumo sacerdote, na realidade eram dois, Anás e Caifás, era sogro e genro, e aquilo, logicamente, quem tentasse tirar a autoridade e as regalias deles seriam eliminados, e assim sucedeu. Como que João ia anunciar o Messias? De que forma ele ia anunciar? A palavra diz que João, quando cresceu, ele se alimentava de mel silvestre e gafanhotos. João foi pregar na onde? No deserto. Seria a mesma coisa hoje, se nós pararmos para analisar, nós estamos aqui trazendo a palavra do Senhor, e alguém subir lá no monte, isolado, sem microfone, sem recurso nenhum, e começar a pregar lá. Só que tem um detalhe, é o projeto de Deus, que a palavra diz o quê? Que multidões iam ter com João Batista no deserto, ouviam as suas pregações, se arrependiam e eram batizados por João Batista no Jordão. Só que tem uma outra situação. João, ele não pregava uma palavra de amor. João não tinha delicadeza para pregar. De que maneira, como cita a palavra que ele falava para as pessoas, raça de víboras, o que vos convenceu a fugir da ira futura? Fazer frutos dignos de arrependimento. Ou seja, ele chamava as pessoas ali de cobras. Ele não alisava. E as pessoas não arredavam o pé e iam atrás de João. Ou seja, quando Deus tem um projeto, quando Deus tem um plano, meu irmão, não fracassa. Quando Deus fala, eu já ouvi muitas vezes a pessoa falar assim: nossa, a pessoa subiu lá e desceu o cajado. Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu já ouvi pregação, estando sentado, o pastor veio e desceu a lenha. E o meu coração ficava falando da seguinte maneira: fala mais, fala mais. Porque aquilo que é de Deus não nos ofende. Aquilo que é de Deus verdadeiramente, que você sente que é de Deus, é alimento para a sua alma e para o seu espírito. Glória a Deus. Quando Jesus passou a sua adolescência e ele vai de encontro a João. João batiza Jesus no Rio Jordão. E até aí segue. O projeto de Deus até aí se cumpriu, com todos os empecilhos, com todas as dificuldades. O projeto de Deus vai se cumprir na tua vida. Não importa o que você tinha e você perdeu, não importa o que você deixou de ganhar. As pessoas costumam falar que Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda, Ele tem um tempo certo. Muitas vezes, é o que eu falo para os meus filhos, a única pessoa que pode frustrar o meu sonho, o seu sonho é você. A única pessoa que pode impedir o seu sonho de se tornar realidade, no meu caso sou eu, e no seu caso é você. A única pessoa responsável pelas suas quedas e pelo seu levantar é você. Porque nós sabemos que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Porque muitas das vezes é necessário, em vez de nós estarmos de pé, nós nos prostrarmos de joelho e clamarmos ao Senhor, que Ele estende a mão e Ele nos levanta. E não tem porta que possa se fechar, que o Senhor não venha abrir novamente. Muitas vezes nós achamos, nos colocamos em situações e começamos a acreditar que para nós não tem mais jeito, que para nós não tem mais saída, que já passou, já era. Dessa eu não saio. Já tive muitas oportunidades e eu perdi. Eu digo para você essa noite que a tua oportunidade não perdeu, porque a tua oportunidade é Cristo e Ele ainda está vivo. Aleluia. O nosso Redentor vive. A tua oportunidade não se perdeu. Só depende de você. Você precisa crer. Não olhe para aqueles que estão ao seu lado, que falam para você que não tem mais jeito, que para você não dá mais, que para você já está avançado na idade. Não.
O relógio cronológico de Deus não é o meu, não é o seu. Porque Deus, quando olha para nós, Ele não olha para o nosso físico, Ele olha para o nosso espírito. Deus, quando olha para nós, no nosso físico, a única coisa que Deus olha é para o nosso coração. E o nosso coração tem que estar aos pés do Senhor. Então não importa o que você perdeu, aquela chance, grande chance que você deixou de aproveitar. Deus está com a mão estendida a cada dia para nos abençoar. Glória a Deus. Outro dia eu estava conversando aqui com o pastor Edilson, o pastor Márcio, e eu falei para eles, eu não consigo pregar de outra maneira. Eu não consigo pregar, eu não consigo, o meu jeito de pregação é esse, que Deus faz, que Deus vai fazer e que Deus tem o melhor, porque Deus tem sido dessa maneira na minha vida, desde o dia que eu vim para os caminhos dele. Deus tem sido o meu sustento diário. Tem sido fácil? Não, meu irmão, não tem sido fácil, é luta após luta, é guerra após guerra, mas o Senhor tem me sustentado, e eu não sou melhor do que você, o mesmo sustento que é o meu, é o teu, é Cristo, é o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre, assim diz a palavra. Então não importa onde você está hoje, o que importa é aonde o teu coração está hoje. E se o teu coração está longe do Senhor, faz um retorno e vai aos pés do Senhor, ainda essa noite. Se você não for agora, mas como foi falado aqui, eu creio que quando você for para sua casa, que para onde você for hoje à noite, você vai meditar, que eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele não vai incomodar, porque Ele não incomoda, mas Ele vai te alimentar com essa palavra, e Ele vai te mostrar que ainda há uma saída, que ainda há uma esperança. Basta você crer, não duvide. O Senhor, quando ele começa a vir, quando ele é batizado por João Batista, ele começa, a palavra diz que Jesus começou o seu ministério, ele tinha 33 anos. Porém, eu creio que Jesus, na realidade, ele começou o seu ministério quando ele manifestou o poder de Deus pela primeira vez nas bodas de Caná da Galileia. Havia uma festa e eles foram convidados lá, acredito que toda a igreja já sabe da história. Quando acabou o vinho, Maria chega nele e fala com ele, acabou o vinho, e ele diz assim, o que tenho eu contigo, mulher? Sabe que não é chegada a minha hora. Maria simplesmente fala para os garçons, né, que estavam servindo lá, faze tudo o que ele pedires. E Jesus pediu para que fosse enchido as vasilhas, as talhas, cada vasilha daquela lá, porque diz a palavra, cabia em torno de 80 litros de água cada um. E assim foi enchido, e ele transformou no melhor vinho. Ou seja, se nós seguirmos a trajetória do Senhor, até a crucificação dele, todo momento, em todo lugar que ele passou, em todo lugar que ele esteve, o melhor aconteceu. Só que veja bem, meus irmãos, em todo lugar que ele esteve, em todo lugar que ele passou, o melhor aconteceu. Agora, se nós pararmos para analisar, se em todo lugar que ele esteve, em todo lugar que ele passou, com todas aquelas pessoas que ele esteve, aconteceu o melhor na vida daquelas pessoas, para aqueles que estiveram com ele e foram constantes ali com eles. O que acontecerá conosco? Se nós permitirmos que ele adentre no nosso coração, e se nós não permitirmos que outras vozes, que outros seres, que outras vontades, que outros desejos adentrem no nosso coração, o melhor vai acontecer. A mudança vai chegar. A cura vai acontecer. Isso é fato. Não tem como dar errado.
Muitas vezes nós falamos também sobre prosperidade, mas é como eu falei agora há pouco, a maior prosperidade que nós temos é Cristo. O maior bem que nós podemos ter em nossas vidas é Cristo. Porque se nós não tivermos essa sintonia com o Senhor, o que nós teremos? Aonde estará o nosso socorro? Aonde estará a paz da nossa casa? Porque quando nós falamos do nosso socorro, a paz da nossa casa, não para só por aí. É um alimento. Do que adianta nós termos o alimento e não podermos comer? Do que adianta nós termos saúde se nós não tivermos um emprego? Do que adianta nós termos a saúde se nós não tivermos o ânimo para trabalhar? Do que adianta nós termos um bom relacionamento com pessoas, como eu já tive outrora, saía, ia para bailes, viajava final de semana, estava com turmas de amigos, mas quando eu chegava em casa, aquela empolgação, aquela alegria ia embora e no meu coração parecia que tinha um buraco gigantesco. Só que quando eu fui buscar o Senhor, eu vi que a medida certinha para aquele buraco era Jesus Cristo, que veio e preencheu tudo. Então, o que eu entendo, que não é um bom amigo, a presença de um bom amigo, de vários amigos, que vai suprir a necessidade do nosso coração, da nossa alma. Não, é o Senhor, é Ele. Porque quando nós buscamos a Ele, meus irmãos, é o que diz a palavra: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. É dessa maneira. Estava conversando com a minha esposa agora há pouco, eu trabalho, para os que não sabem aqui, eu trabalho na área de saúde. E essa semana eu fui cobrir um outro setor, havia uma senhora lá, que ela já está lá internada há 1 mês e pouco. E desse 1 mês e pouco ela já está respirando com a ajuda de aparelho aí uns 25 dias. E de madrugada eu fui colher os exames dela e comecei a falar do Senhor para ela. Ela é sedada, né? Oxigenação, porém consegue responder o que você está falando. Eu comecei a falar do Senhor para ela. Ela segurou a minha mão ali, ela apertava a minha mão ali numa intensidade, parecia que uma pessoa, era como se uma pessoa estivesse se afogando e ela achou um porto seguro para segurar. Não a minha mão, mas a palavra que estava sendo falada referente ao Senhor. Glória a Deus. Ou seja, eu fiquei observando aquela senhora naquela angústia, naquele desespero ali, as lágrimas dela escorrendo. Ou seja, qual era o bem maior que ela estava precisando ali naquele momento? Porque muitas das vezes nós não nos damos conta. Buscar Cristo. Isso é negócio, é Bíblia, é igreja, sim. Mas aí nós vamos clamar a quem no nosso dia mal? Quando o desespero bate na porta, a gente clama a quem? Quando nós vemos uma criança pequena, ainda pequena, quando ela se vê em desespero, qual que é a primeira palavra que ela grita? Mãe. Às vezes não é nem pai, é mãe. Porque o amor maior é um amor assim, é incondicional. E nós, quando estamos em uma situação difícil, a primeira coisa que nós lembramos é de quem? Meu Deus. E agora? Só que, como que eu posso falar assim, meu Deus, me ajuda, se eu estou longe dele? Meu Deus, me socorre. Porém, como que ele vai me socorrer? Sim, ele pode estender a mão e me socorrer, porque a palavra diz que o Senhor é amor e é misericordioso. Diz mais que a misericórdia dele dura para sempre, né? Mas quão bom e maravilhoso é quando você vê a dificuldade chegar e você sabe a quem você pode clamar e você sabe que ele é o teu porto seguro. Que coisa mais maravilhosa do que isso? Do que você saber que você pode deitar ali, tem as dificuldades do dia seguinte,
mas você põe a cabeça no seu travesseiro e você dorme, porque você sabe que até ali te sustentou o Senhor, e dali para frente é o Senhor que vai te guardar. Uma coisa interessante, meus irmãos, se vocês não pararam para analisar isso ainda, analisa. Quando chega a noite, cada um tem o seu momento que vai descansar, e ali nós adormecemos. Só que o fato de adormecer e dormir, se nós pararmos para analisar, é um mergulho que não sabemos se vamos voltar. É como se fosse um mergulho sem fim. Mas, no entanto, o que acontece? Até nisso o Senhor nos guarda. Nós simplesmente adormecemos e no dia seguinte despertamos. E o fato de adormecer e despertar no dia seguinte, as nossas forças são restauradas, os nossos sonhos são alimentados, e quão bom e maravilhoso é e será se sabermos que a cada manhã, quando nós despertarmos, nós temos um Deus para conversar, um Deus para clamar e um Deus para nos socorrer se assim necessário for. Daí a importância de estar em sintonia com o Senhor. Só que, vou falando novamente aqui dos projetos do Senhor. Jesus veio, passou por toda essa situação. Por onde Ele passou, vidas foram libertas, transformadas. Ladrões se converteram do pecado. Zaqueu era um salteador. E tanto é quando ele vai diante do Senhor, ele fala assim: se porventura defraudei alguém, eu dou 4 vezes mais. Ou seja, ele cobrava imposto de uma maneira absurda, né? E os demais também que estavam com Jesus, os demais discípulos. Jesus veio, cumpriu toda a sua trajetória aqui, foi crucificado por quem? Por justamente aqueles que queriam continuar escravizando a população, escravizando o povo de Deus. Anás e Caifás, os sacerdotes. Ou seja, eram os caras que mais conheciam a lei. No entanto, eles usavam a lei para defraudar as pessoas. Tanto é que teve uma das noites que Nicodemos, fazia parte do clero lá também, era um dos escritores da Bíblia, foi ter com Jesus. Porque ele viu os sinais que o Senhor fazia até então, e aquilo incomodou a Nicodemos. E ele vai e pergunta para Jesus, que Jesus pregava que era necessário que o arrependimento e que houvesse um novo nascimento. Naquele momento ele fala para Jesus: porventura eu posso, já homem velho, voltar o ventre da minha mãe? Jesus fala para ele o quê? Não. Tu és doutor da lei e não conhece a lei? Então muitas vezes nós nos colocamos assim, como eu já ouço muito isso: ah, meu pai é crente, minha mãe é crente, ah, minha irmã. Não, isso não resolve. É eu e você diante do Senhor. É individual. Por que é eu e você diante do Senhor? Porque nós somos únicos. Nós somos únicos e fazemos parte do corpo de Cristo. E se o Senhor veio e se rendeu na cruz, como diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que isso? O corpo de Cristo, literalmente, a igreja de Cristo estava destroçada. O Senhor veio para que houvesse comunhão, houvesse união novamente. Então é necessário nós estarmos em sintonia para que nós possamos fazer parte do corpo. Porém, como que eu posso fazer parte do corpo se eu estiver doente? O corpo de Cristo é saudável. Para eu fazer parte do corpo do Senhor, eu tenho que estar saudável. Mas aí eu também não posso querer fazer parte do corpo do Senhor estando perfeito, porque a palavra diz de que maneira? Vinde como estás. Ou seja, vem que eu vou te restaurar.
vem que eu vou te curar, vem que eu vou te libertar. Ele não impõe condições para que você tenha que estar perfeito para que você seja salvo. Não. Se nós pegarmos a situação do ladrão na cruz, naquele momento houve arrependimento e ele ainda fala para Jesus: Senhor, quando estiverem no teu reino, lembra-te de mim. O que o Senhor responde para ele? Ainda hoje estarás no paraíso comigo. Esse homem, qual o preparo que ele tinha? Qual era a comunhão que ele tinha? Coração triste e aquebrantado. Essa é a chave para tocar no coração de Deus. Porque a palavra diz que o Senhor não resiste, meus irmãos, a um coração triste e aquebrantado. Então, quando nós vamos diante do Senhor, primeiro, nós não precisamos nos preocupar. No meu caso, eu tenho que ir e o meu amigo tem que ir, a minha amiga tem que ir. Não, sou eu. Eu sou especial diante do Senhor. Você é especial diante do Senhor. Sabe por quê? Porque eu sou único, você é único diante do Senhor. Você é único. Como pode você ser único? Se você for ver a impressão digital sua, é única no planeta. Não tem outra igual. Agora, se Deus é capaz de criar a sua impressão digital única, imagina se Ele não é capaz de criar cada um de nós único para Ele. E Ele ainda acrescenta mais, Ele diz na palavra que uma única alma vale mais do que o mundo inteiro. O que nós estamos esperando? O que nós estamos esperando para convidar o Senhor a fazer o nosso coração pegar fogo, se encher de esperança. Na realidade não é se encher de esperança, é se encher de alegria. Porque saber que você é especial diante do Senhor. A tua casa é especial diante do Senhor. Não importa se na sua casa tem um drogado, se na sua casa tem um cachaceiro. Você sabe por que existe o drogado, o cachaceiro, o ladrão, o macumbeiro? Porque ele não conheceu a Cristo. Porque no dia que ele conhecer a Cristo e ele se prostrar diante do Senhor, ele não usará mais droga, ele não vai beber mais, ele e ela não vai se prostituir mais, não vai roubar mais. E é isso que o Senhor quer. Ele não exige nada. Ele não exige palavras bonitas. Ah, mas eu não vou orar porque eu não sei orar, eu não sei nem como falar. Você não precisa como falar. Deus sonda o seu coração. Deus sabe as palavras que você vai falar, mesmo antes que você venha falar. É assim. É tão simples e nós colocamos tanta dificuldade. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, estava falando, contando uma história da Bíblia, e ela falou para mim assim: nossa, eu leio, eu não consigo entender. Como que você consegue narrar desse jeito? Eu não sei. Perseverança. Você gosta de um assunto, você vai perseverando, o Senhor te agracia. É dom de Deus. Mas esse dom de Deus que Ele me deu, não é só meu, Ele quer dar para cada um de vocês. O socorro que um dia o Senhor trouxe à minha casa, trouxe sobre a minha casa, sobre a minha vida, Ele quer trazer sobre a casa e a vida de cada um de vocês. Só que nós temos uma dificuldade na igreja, irmãos. A palavra se refere à igreja como um hospital. O Senhor Jesus disse que os sãos não precisam de médicos. Ou seja, eles fazem um paralelo citando a igreja como um hospital. Eu preciso desse socorro todo dia. Eu preciso da presença de Deus todo dia. No meu trabalho, no meu carro. Eu não sou, como eu estava falando com a irmã esses dias, eu não sou um cara de orar muito em casa não. Mas o meu altar de oração dentro do carro, que eu rodo pra caramba todo dia. E muitos trajetos que eu faço, eu estou ali orando ao Senhor, conversando com Ele. Entendeu? Porque Ele não está preocupado se eu estou de pé, se eu estou de joelho. Ele quer saber onde o meu coração está. Ele quer saber onde o teu coração está. É assim que funciona. Então, muitas das vezes, nós nos preocupamos em estar
aonde estamos, com quem estamos. Não importa onde você está, com quem você está, desde que você convide o Senhor para que esteja com você. Só que tem lugar que eu possa estar, tem lugar que eu possa ir, que eu tenho que saber, aqui dali não agrada ao Senhor. O Senhor não vai estar lá comigo, então eu não posso ir. Isso vai te agradar? Sim? Não, então eu não posso estar naquele lugar. Voltando lá, falando da palavra, o que Jesus estava falando do projeto do Senhor Jesus, lá em Mateus, marquei aqui, em Mateus 27, 35, vocês não precisam abrir, que aí cita a crucificação do Senhor, ou seja, acabou, né? O Senhor foi crucificado, cada um dos discípulos foi para o seu lado e acabou. Os projetos de Deus se frustraram? Não. Há quantos mil anos atrás aconteceu isso, meus irmãos? Estamos aqui essa noite falando do que? Dos projetos de Deus sobre a minha e a sua vida. O projeto de salvação do Senhor continua vivo. Porque se nós pararmos para analisar nesse momento agora, quantas igrejas estão falando da palavra do Senhor? Quantos lares estão com as suas portas abertas falando da palavra do Senhor? Ou seja, o plano de Deus para a minha e para a sua vida não falhou. O projeto que Deus tem para mim e para você não falhou. O que nós temos que fazer é o seguinte: é estar com o Senhor, é estar em sintonia com o Senhor. No teu coração, nesse momento, pode estar falando assim, mas isso aí não é para mim, não. Não, isso não é para mim, não. Como não? Você é um ser que foi criado imagem e semelhança dele. Como que você não é especial para ele? Foi derramado o sangue de um justo por mim e por você. Como que você não é especial? Como que para você não tem jeito? A sua situação talvez seja difícil, mas eu vou fazer um paralelo. Qual que é mais difícil? Você não precisa responder, você sabe. Qual que é mais difícil, a tua situação ou Lázaro, que já estava morto há 4 dias? Se você está morto, meu irmão, sai de dentro dessa sepultura e vem para a vida que é Jesus Cristo. Dê uma oportunidade a você mesmo. Não se autocondene porque o seu jugo não é verdadeiro. Assim diz a palavra. Eu não posso julgar a mim mesmo, porque o meu jugo não é verdadeiro. Eu não posso me autocondenar. O único que pode condenar é Cristo. Nem Satanás pode condenar. Ele só pode condenar se Deus permitir. Caso contrário, não. Ele só pode agir na sua vida se Deus permitir. Se Deus não permitir, ele não tem poder nem autoridade sobre a sua vida, nem a sua casa. Nem que o homem fale. Não, ele não tem. Ele só age se Deus permitir. Assim foi na vida de Jó. Porque na realidade é um ser vivo, um espírito vivo e atuante. Mas soberano é só o eterno Deus. Poder e autoridade, quem tem verdadeiramente é só Deus. A salvação é só através de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Não tem outro santo nem outra santa. É só Jesus. Por isso que ele diz na palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através do Filho. É assim. Gente, é tão simples. É tão simples. E muitas vezes nós complicamos tanto. Nós ficamos, sabe qual é o problema nosso, meu e seu? Será? Será que é isso mesmo? Um dia eu pensei esse será, mas no meu coração falava que tinha algo mais de Deus para eu buscar. E eu fui buscar esse algo mais do Senhor. Eu conheci esse algo mais. E eu vi o que o Senhor fez na minha vida e na vida de tantas outras pessoas. Como tem pessoas aqui que são verdadeiros testemunhos
testemunhos vivos. Qual é a sua dúvida nessa noite? Se você tem dúvida no seu coração essa noite, leve essa dúvida para sua casa. Antes de você dormir, ajoelha-te aos pés da sua cama, no seu leito, e pede para Jesus Cristo entrar na sua vida. Pede para Ele mudar a sua história. Um dia eu fiz isso. E eu conheço muitas outras pessoas que fizeram isso. E o Senhor veio e mudou a nossa história. Então, mesmo que eu fique falando aqui a noite inteira, para aquele que ainda não aceitou Jesus, não vou convencer, porque a própria palavra diz que quem convence do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo de Deus. E que nesse momento que o Espírito Santo de Deus, eu creio que Ele já está aqui, que Ele adentre nesse lugar e que Ele toque os corações que ainda não aceitaram o Senhor e que se renda aos pés do Senhor. Como foi orado aqui no começo, é o melhor lugar que nós temos para estar, é aos pés do Senhor. Amém? Eu vou pedir para vocês abaixar as vossas cabeças. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, eu clamo, Senhor, pela Tua presença nesse lugar, essa noite, pois eu sei que o Senhor já está aqui, Pai. Eu clamo, Senhor, para que o Senhor dê ordem a um anjo Teu, Pai. Dê ordem a um arcanjo Teu, Pai, para que adentre nesse lugar, Pai, e toque em cada coração aqui essa noite, Pai. Que toda enfermidade, Senhor Deus, caia por terra, Senhor. Que toda dúvida, Pai, seja eliminada, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que toda insegurança, Pai, bate em retirada, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Teu Filho amado, Senhor, que verteu sangue naquela cruz, Pai, visite cada coração, Pai. Que cada coração aqui essa noite, Pai, que seja aberto, Pai, e que o Teu Espírito Santo habite, Pai, em cada coração, Senhor. Pois sabemos, assim como diz a palavra, que o nosso coração é templo do Espírito Santo de Deus. Que cada coração aqui essa noite, Senhor, seja renovado, Pai. Que cada casa aqui seja edificada, Senhor. Que cada casa aqui seja limpa, Pai, novamente, adornada, Senhor, para que Teu Santo Espírito, Senhor, possa habitar em cada coração essa noite, Pai. Que cada coração impuro que esteja aqui nesse lugar essa noite, Pai. Que cada legião que esteja em cada coração, porventura, se houver algum coração aqui essa noite, Pai, que esteja demônios habitando, Pai, que bate retirado em nome de Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo de Deus, Pai, possa adentrar em cada coração aqui essa noite, ó Pai, e faça habitação, Senhor. Que cada família aqui representada, Pai, que cada casa aqui, Pai, representada, Pai, que quando essas pessoas chegarem na sua casa, Pai, que haja um novo ar, Pai, que haja um novo ambiente, Senhor Deus, que haja um novo cheiro, Pai, que haja uma nova esperança em cada vida aqui essa noite, Pai. É isso que eu te peço, Pai, te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Os irmãos aplaudem o Senhor. Eu só vou pedir, perguntar, antes de eu passar para o Tiago, tem alguém aqui essa noite que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador? Quando nós fazemos esse apelo, irmãos, na realidade a gente faz o apelo, a pessoa levanta a mão, mas qual que é o grande receio? O receio de eu levantar a mão, estar aí, levantar a mão é assim: eu vou levantar a mão e ele vai pedir para eu ir lá na frente. Sim, isso é fato. Mas a intenção não é expor você, não é fazer você passar vergonha. Não, não. A intenção não é essa. A intenção é fazer cumprir o que as Escrituras diz. Aquele que me confessar diante do homem, eu o confessarei diante do Pai. Essa é a intenção. Não é humilhar você, não é fazer você passar vergonha. Não é nada disso. Não. A intenção é uma só. É o ato que você faz de vir à frente. Então você está diante do homem, confessando a Deus. E o Salvador Jesus Cristo te confessa diante de Deus. Essa é a intenção. Entende? A intenção é só essa, é uma coisa muito simples. Tem alguém essa noite ainda que não aceitou Jesus e gostaria de aceitar
o Senhor Jesus essa noite como seu único Senhor e Salvador? Se tiver, vem à frente, não precisa ter vergonha. Não é motivo de vergonha. É o que eu falo. Eu sofri muitos anos com uma coisa horrível chamada vergonha, timidez. Isso é um negócio horrível, esse negócio te massacra. Ele te tritura ali dia após dia. E quando você é liberto, como assim eu fui pelo Senhor, meu irmão, é maravilhoso. É maravilhoso que você vê que aquilo não te aprisiona mais. Tem mais alguém que gostaria de aceitar o Senhor Jesus essa noite, como único Senhor e Salvador? Se tiver, pode vir aqui na frente, por favor. Ninguém mais? Tiago, você ora por ele? Poderoso Deus e eterno Pai, irmão, eu vou falar algumas frases, algumas palavras, e você repete junto comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eis aqui, Pai. Mais um que reconheceu, Papai, o seu sacrifício lá na cruz, Papai. E com essa palavra que tocou em seu coração, Papai, Ele te recebe, Senhor. Ele se declara, Papai, que o Senhor é o único e suficiente em sua vida, Pai. Assim como o Senhor fez conosco, Pai, assim como o Senhor fez nas nossas vidas, Pai, faz na vida dele, Pai. Em nome de Jesus, Papai, que todos os seus projetos sejam cumpridos, Pai. Usa, Pai, esse vaso em nome de Jesus e fortalece, Pai, ele na igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu lembro a primeira vez que eu aceitei Jesus também, é bom, né? Mas eu lembro uma mais legal, um amigo meu que trabalhava comigo na firma, né? Ele morria de vergonha, o pastor falou aqui. Às vezes o cara tá com uma vergonha de ir, ele morria de vergonha. A esposa, não, eu vou com você. Aí ele tomou coragem e saiu, né? Caminhando. Quando ele olhou pra trás, a esposa não tava. Ele foi sozinho. Aí depois que oraram, depois que ele morrendo de vergonha, que ele virou para a igreja, todo mundo feliz, todo mundo aplaudindo. É algo maravilhoso. É isso aí que ele está sentindo. É bem. Glória a Deus. Cadê as crianças? Pode vir. Se as crianças for falar, pode vir, né? Eu vou trazer elas. É bênção. O projeto de Deus está difícil aí? Às vezes é complicado, né? O projeto de Deus nas nossas vidas. A gente reconhecer, a gente aceitar. Quando eu me converti, aí eu estava num encontro, né? E eu lembro que através do projeto de Deus que tinha na vida do João, né? Hoje eu estou aqui também. Então você é um vaso, como eu falei, a gente somos sal, a gente somos luz, né? Deus quer usar as nossas vidas. Né? E o João usou um dos caras que teve um projeto mais difícil de fazer para Jesus, que foi o João Batista. Ele veio para falar de Jesus antes mesmo de Jesus se revelar. Né? Os profetas tinham se calado 400 anos, não ouviam um profeta falar de Deus. Aí vem João Batista com essas ministrações doidas dele, convertendo grandes pessoas. Ele perdeu a sua cabeça por isso. Né? Então o projeto que Deus tem na sua vida, mesmo que seja tão difícil, é valioso, é poderoso, é o que você tem mais de valor nesse mundo. Pode vir. Quem é? Vem cá. Quem é a primeira? Tá bom, fica aqui do meu lado, sei lá do lado dela lá. Aí. Preparada? Vamos lá, pode falar, Clarinha. A igreja é a casa do Deus.
ali sempre Deus está. Glória a Deus. Nossa Senhora. Aleluia, irmãos. Eu quero pedir, cadê os jovens aí? Não estou vendo as suas meninas, cadê elas? Ah, elas estão aí. Põe no grupo lá. Olha o que eu vou falar. Pede para os jovens todos, quem tiver celular, trazer. Beleza? Quem não tiver celular, traz uma lanterninha, alguma coisa que seja de luz, né? Beleza? Combinado? E convide também pessoas que nunca vieram e tragam, beleza? Amém? Mais alguma coisa que... Ah, lembrei, ó. Hoje é o último dia do mês, né? E quem fez aniversário no mês de janeiro, levanta a mão. Ninguém nasceu em janeiro? A Camila. Só você, Camila. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Dori uma, Dori duas. Tem mais ninguém? Camila, por favor. Eliana, por favor, vem orar por ela. Ó, o Caleb tá grandão, cara. Vamos todos estender as mãos para essa irmã querida. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai, por esta data. Oh Deus, em nome de Jesus, a data que o Senhor escolheu para nascer essa flor. Deus, em nome de Jesus, nós como igreja te agradecemos e desejamos toda a felicidade, toda a sua presença na vida dela, na vida da sua família, e que ela venha crescer mais e mais diante da tua palavra, que ela venha ser usada e ousada por ti, Senhor, porque ela é uma joia preciosa ao nosso meio. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos pela vida dela, por essa pessoa maravilhosa que o Senhor colocou em nossas vidas, pelo presente que ela é na tua casa, na nossa casa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém? Combinado, hein? Vamos fazer um show aqui pro Senhor, amém? Irmão, desce. Bora para encerrar pela gente, por favor. Bora para encerrar. Grandioso Deus eterno, Pai, te agradecemos por tudo que tem feito em nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada um aqui presente, aqueles que não puderam vir. Dê uma semana abençoada, uma semana na sua presença, Pai. E que possamos, se o Senhor quiser, a semana que vem, vir adorar o Senhor nessa casa de novo, Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor. Que Deus abençoe. E uma semana abençoada a todos.